Olá, sou o Cabo Ramon do Corpo de Bombeiros do Paraná. Sou discente do curso de Docência de Resgate e Emergências Médicas pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo. Irei repassar uma aula a respeito de um tema selecionado: intoxicação por envenenamento ou drogas e reação anafilática. Então, senhores, o tema a ser tratado hoje, ele entra na questão da intoxicação por envenenamento ou drogas e reação anafilática. O que nós temos entender, primeiramente, o que é uma intoxicação, né, e o que é um envenenamento. Então a gente pode separar esses dois itens. Então, praticamente eles resumem a mesma coisa, porém eles têm um grau diferenciado. Então ele vai ser a questão da entrada de algum tipo de substância que seja nociva ao nosso organismo, que venha causar alguma perturbação da nossa saúde. A intoxicação, diferenciando do envenenamento, nós temos a intoxicação como algo um pouco mais leve, algo que não afeta e não chega ao ponto de alterar as funções fisiológicas, instabilizando essa vítima, assim como no envenenamento. Então, digamos assim, que uma intoxicação são sintomas mais leves, e no envenenamento nós temos uma complicação, uma alteração fisiológica mais significativa, que pode realmente levar a vítima a óbito. Então nós temos três vias de absorção principais. Então nós temos a via digestiva. Então haverá ingestão de algum alimento, alguma substância nociva, podendo ser também algum tipo de veneno. Isso também pode ser caracterizado através da ingestão consciente, que a pessoa queira ingerir algum veneno no intuito de cometer algum tipo de suicídio. Então, a absorção por via digestiva, nós vamos ter a via cutânea ou por contato. Então, algum contato de alguma substância que venha a agredir no nosso organismo através do contato principalmente da pele. Então, alguns tipos de venenos, acidentes com agrotóxicos acontecem muito através dessa via cutânea. E também via respiratória ou inalatória. Então a via respiratória ou inalatória vai ser através da inalação de principalmente gases ou poeiras contendo alguma substância, algum gás tóxico que venha a entrar no nosso organismo e causar algum tipo de distúrbio. Na via digestiva nós vamos ter, em sua maioria, as intoxicações alimentares através da ingestão de alimentos contaminados com algum tipo de patógeno, algum micro-organismo que venha a causar algum distúrbio no nosso sistema gastrointestinal. Então ele vai trazer alguns sintomas como vômito, diarreia, dores abdominais, cefaleia, indisposição. Então, se isso persistir, se tornar uma intoxicação alimentar de uma forma que se prolongue, essa pessoa tem a necessidade de ser muitas vezes hospitalizada para fazer uma reposição volêmica, porque a desidratação pode realmente causar uma desidratação severa nessa pessoa. A via cutânea, ela acontece muitas vezes em acidentes com materiais perigosos ou materiais que contenham alguma substância nociva, corrosiva ou álcalis. Então, em acidentes nós temos que cuidar muito com a questão da aproximação a essa vítima, porque nós vamos ter um ambiente de alguma certa forma perigoso, então a gente tem que cuidar da nossa segurança em primeiro lugar, para depois dar o atendimento. Então, se tem uma situação que envolva grandes quantidades, um caminhão com produto perigoso que venha entrar em contato, essa vítima está em contato com essa substância, eu tenho que ter esse cuidado em eu não me contaminar, utilizar os EPIs adequados, fazer a retirada dessa vítima desse local, eu tenho que retirar as vestes dessa vítima, eu tenho que fazer uma lavagem dela em um local apropriado. Então, na maioria dos produtos em que não reagem com a água, eu tenho que fazer uma lavagem abundante, não é 1, 2 litros de água para resolver.
Porque muitas vezes eu vou dissipar esse produto químico, né, ou tóxico e afetar outras áreas do corpo. Então tem que ter esse cuidado no momento de eu realizar essa lavagem dessa vítima, certo? Então, visto essa parte da via cutânea, nós observamos a parte da via respiratória, onde ele vai estar vinculado muitas vezes a situações de incêndio, em que nós adentramos ao incêndio, verificamos a presença de uma vítima que fez a inalação de gases tóxicos e quentes, né, provenientes do incêndio. Essa vítima ela pode ter uma intoxicação principalmente pelo monóxido de carbono. Então, o monóxido de carbono ele tem uma forte ligação às hemácias. Então, as hemácias são as células sanguíneas que fazem o transporte do oxigênio. Então, no momento em que a pessoa ela faz a inalação do monóxido de carbono, ele tem uma ligação muito maior com as hemácias do que o próprio oxigênio. Então, essa hemácia acaba se ligando ao monóxido de carbono e ela inviabiliza o transporte de oxigênio. Essa célula ela não vai perder a ligação com o monóxido de carbono até acontecer a hemólise, até acontecer a morte dessa célula, certo? Então, essa vítima ela pode apresentar sinais e sintomas de uma falta de oxigênio, de uma hipóxia, por exemplo, pela questão da impossibilidade de transporte de oxigênio dessa vítima que sofreu a inalação de monóxido de carbono. Ela vai começar a apresentar dificuldade respiratória, ela vai começar a apresentar uma taquicardia, porque o sistema cardiovascular ele vai tentar compensar essa falta de oxigênio, acelerando o fluxo sanguíneo. A respiração dela também tende a ficar um pouco mais rápida. Ela vai apresentar cianose de extremidades, então isso quer dizer que ela está com uma falta de oxigenação no sangue, então pela presença do monóxido de carbono, podendo levar ela a quadros de inconsciência, coma e até óbito, certo? Aqui, alguma dúvida até o momento? Aqui. Então, a questão de envenenamento é tratar muito a questão de analisar a cena, o local onde nós chegamos. Então, se foi uma causa acidental ou uma causa provocada. Então, nós temos altos índices de acidentes, de ingestão de produtos químicos de limpeza constantes na nossa casa, feitos por crianças. Então, muitas vezes, produtos de limpeza são tirados das suas embalagens originais e colocados em garrafas de refrigerante, de suco, e a criança ela não tem esse discernimento de saber que é um produto perigoso, que é um produto de limpeza, por exemplo, e acaba ingerindo e se intoxicando. Em contrapartida, nós temos um alto índice de pessoas hospitalizadas por intoxicação medicamentosa provocada. Então, pessoas que têm depressão, que tentam suicídio através da ingestão de medicamentos, elas devem ser encaminhadas e analisar, verificar qual medicamento que foi ingerido, qual a sua quantidade, qual o tempo decorrido da ingestão. Então isso é bastante importante para a chegada no hospital, repassar essas informações e para o médico saber qual vai ser a conduta a ser tomada. Se ainda tem a possibilidade de entrar com um outro medicamento antagônico que vai cortar o efeito dessa medicação ou de algum produto que foi ingerido, ou se ele vai fazer uma lavagem gástrica, qual vai ser a conduta. Então é bastante importante saber não só das medicações como um todo, por exemplo, a questão do produto perigoso, qual o tempo de exposição, qual a quantidade, qual a concentração desse produto. Se possível, levar embalagens ou as cartelas de remédio, seja o que for, até o hospital para fazer essa identificação. Caso tenha a impossibilidade, de uma certa forma, pode ser até levado com tubo gástrico, quando a pessoa acabou vomitando, é possível levar para o hospital para tentativa de uma identificação, certo? Então, a princípio, em relação à intoxicação, basicamente seria isso. Então, junto a isso,
A partir do momento que eu tenho uma intoxicação, um envenenamento, dependendo de qual é a substância, como o corpo vai reagir, ele pode desenvolver uma anafilaxia. Então, uma anafilaxia é uma reação que o corpo tem a uma substância, um produto ou algum inseto que acabou picando essa vítima, e ele vai desenvolver alguns sintomas. É uma forma do corpo se proteger, só que acaba atacando o corpo. Então, nós temos a anafilaxia e na sua sequência nós temos o choque anafilático. Então, no choque anafilático, nós temos um comprometimento da parte respiratória e também da questão do sistema vascular. Ao momento em que nós temos um choque anafilático, ele acontece uma vasodilatação e um broncoespasmo. Então, por esses dois elementos eu tenho uma dificuldade na questão da entrada e troca do gasosa a nível pulmonar, e eu tenho uma vasodilatação sistêmica. Então essa vítima ela vai apresentar uma queda da pressão arterial severa e por consequência, quando nós temos a definição de choque, nós temos uma hipoperfusão tecidual. Então ele vai acabar diminuindo a chegada de oxigênio até as extremidades, até os órgãos. Juntamente com isso eu vou ter possivelmente uma diminuição da absorção de oxigênio. Então eu vou ter uma hipóxia também. Então é um caso bastante grave, ao ponto que na sequência eu posso apresentar, essa vítima pode apresentar um fechamento da glótula. Então a entrada do oxigênio, que ele faz a sua divisão, né, a entrada do ar, onde nós temos a válvula que faz o fechamento da traqueia no momento que nós fazemos a deglutição, né, onde o alimento vai ser direcionado ao estômago. Nós temos essa válvula, né, então a glótula vai causar um edema nessa região, fazendo com que o ar ele fique impossibilitado de passar. Quanto maior o tempo decorrido e a maior quantidade de veneno ou substância que está causando esse processo, mais rápido vai ser esse processo, levando a vítima a uma parada respiratória pela obstrução dessas vias aéreas. Então, essa é uma questão bem complexa a ser analisada. Além disso, nós temos a questão do abuso de drogas, né? Então também há intoxicação por drogas, por álcool, entre outras drogas, tanto lícita quanto ilícita. A questão principal hoje que nós temos é a questão do álcool. Então o álcool ele é um provocador de mudanças do comportamento. Então nós temos no córtex pré-frontal uma atividade cerebral que ele bloqueia alguns impulsos nossos. Então a nossa agressividade, algumas atitudes, elas são bloqueadas através do córtex pré-frontal, onde nós não temos algumas reações a determinadas situações agressivas ou impulsivas. O álcool ele bloqueia a ação do córtex pré-frontal e acaba inibindo esse bloqueio, fazendo com que a pessoa fique impulsiva, agressiva, apresentando um comportamento diferenciado. Então, ao atendimento de uma vítima que está sob efeito de álcool, nós vamos ter uma dificuldade no manejo dessa vítima, porque ela vai dificultar a identificação da avaliação a nível neurológico, então pode confundir com TCE ou alguma outra alteração, então vai acabar prejudicando a nossa avaliação. Então nós temos que ter em mente essa questão de verificar se essa vítima está
sobre efeito de álcool, se as características, sinais e sintomas que ela está apresentando, elas são decorrentes de um TCE ou com um distúrbio diferenciado, ou se ela é pela ação do álcool. Então, além de outras drogas, se essa pessoa tiver sob efeito, nós temos que ter cuidado, principalmente na questão da segurança, quando envolve crack, onde as vítimas podem apresentar psicose, agressividade, entre outros sinais e sintomas que podem vir colocar a nossa segurança em risco.